Pode entrar de novo. Boa noite a todos e a todas. Pessoal, nós tivemos um problema técnico aqui com o microfone estava fechado. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas tem muito barulho lá fora. Queria primeiro pedir a vocês para compartilhar esse link com os amigos, compartilhar com as pessoas que não têm o link aqui do nosso estudo, porque algumas pessoas não estavam encontrando. E agora nós estamos dentro da Rai TV Internacional, e como a maioria de vocês sabem, nós tivemos um problema, né? A conta da Rede Amigo Espírita foi invadida ao longo dessa semana, e aí eu mandei o link novo para vocês e pedi a todos para compartilhar o novo link, e também para curtir o canal da Rede Amigo Espírita Internacional. Até o problema ser solucionado, nós continuaremos aqui na Rede Amigo Espírita Internacional, e algumas pessoas não estão encontrando o link. Então, eu queria pedir a vocês para compartilhar e, antes de tudo, curtir aqui a Rede Amigo Espírita Internacional, que é muito importante, que é o segundo link, o segundo canal da nossa querida Rede Amigo Espírita. Pessoal, hoje o estudo será muito especial. Nós vamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. Vamos passar brevemente pelo capítulo 5 do livro Obreiros da Vida Eterna, que é o nosso estudo aqui. Espero que todo mundo saiba que nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. E como já vimos antes, eu gosto de fazer uma recapitulação do que passou nos estudos anteriores. A gente até chama assim de tanto ver sérios episódios anteriores. Nós aprendemos uma série de coisas, inclusive estudamos os elementos ocultos em algumas das mensagens que estão dentro do livro e que muitas vezes passam despercebidas de cada um de nós. Na semana passada, nós aprendemos o Evangelho pela boca, pelos gestos, pela forma como o Asclépios, que é essa entidade que habita esferas superiores, veio até nosso lar e deu uma lição para todas aquelas entidades que estavam vindo em missão para a Terra. Então, nós aprendemos junto com eles. Agora, nós vamos entrar em uma outra fase do estudo. E, neste momento, nós vamos adentrar a famosa Casa Transitória de Fabiano. Então, o estudo de hoje vai estar focado no capítulo 4 e no capítulo 5 nós vamos passar muito rapidamente. No final, eu vou explicar por quê e depois eu vou deixar as dicas de como é que nós vamos fazer esse estudo do capítulo 5. Pessoal, antes de tudo, boa noite para todo mundo que está aqui desde o início, né? Eu dei boa noite para todo mundo, mas a Regina, a Rose, a Leonício, o Daniel, a Dalgisa, a Liara, muita gente que estava aí já aguardando o nosso estudo desde o início, a Terezinha também, Maristela, o Deusoélia, que estava aí desde o início, que é a Maria Helena, todo mundo que estava aí conosco desde o início. Mas vamos lá, que hoje tem muito assunto, não dá para a gente parar muito para conversar. Eu queria pedir a todos que, quando tiver alguma consideração, escreve aí se você está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, escreve aí alguma coisa, vai mandando os reactions, que vez ou outra eu dou uma olhada aqui e vou responder alguma pergunta ou trazer alguma consideração sobre o que está sendo falado. O estudo de hoje ele vai ter uma característica um pouco diferente.
nós vamos precisar ler alguns trechos completos para compreender o que está acontecendo na casa transitória. Daí eu vou parando e nós vamos conversando a respeito dessas partes, tá bom? Então, capítulo 4, a casa transitória. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo, lembrando que o Jerônimo é o líder da equipe que o André Luiz participa, que é composta pelo André Luiz, pelo assistente Jerônimo, pelo padre Hipólito e pela enfermeira Luciana, tá? Nós já falamos um pouco sobre o perfil de cada um, e a enfermeira Luciana lá atrás eu falei para vocês que ao longo do estudo seria revelado o papel dela nessa comitiva, nessa equipe. Então, atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Logo aqui no início, gente, a gente nota que André Luiz teve uma surpresa muito grande com o deslocamento. E aí, obviamente, nós que já estudamos tanto a codificação, como vimos alguns deslocamentos do próprio André Luiz e das equipes que ele participou nos livros anteriores, no Missionários da Luz e no Mensageiros. Quem não leu ainda, quem não teve oportunidade, vale muito a pena ler esses livros antes de ler o Obreiros da Vida Eterna. Não quer dizer que você precisa ler esses livros para entender, compreender o que se passa no Obreiros da Vida Eterna. Mas é importante você compreender como é que se deu a jornada de evolução do próprio André Luiz para começar o trabalho. Porque neste livro, no Obreiros da Vida Eterna, é a primeira missão dele mesmo a trabalho. É a primeira vez que ele começa a trabalhar efetivamente numa função. Ele está indo estudar, mas também ele tem uma função específica. E o que ele notou é que ao invés de demorar minutos, que é como nós estamos acostumados geralmente, não é verdade? Nós achamos que o deslocamento do espírito é muito rápido. E aí estamos acostumados a estudar que o espírito se desloca pela velocidade do pensamento. E ele já tinha percorrido algumas regiões, e todos esses caminhos se deram de uma forma muito rápida. E dessa vez não. Dessa vez ele demorou para chegar nesse local, que quando chegou perto, o assistente Jerônimo falou: olha, estamos procurando a casa transitória de Fabiano. Quem estuda anotando, já anota esse título, apesar de ser o título do capítulo, que é o Casa Transitória, anota o Casa Transitória de Fabiano. Uma outra coisa aqui que eu não sei se vocês perceberam, é que ele fala que o deslocamento era um deslocamento feito no sentido vertical. Não sei se vocês perceberam. Desculpa, uma longa marcha em sentido horizontal. Ou seja, ele de fato sentiu que era um deslocamento diferente do deslocamento que ele via de regra fazia. Ou seja, ele estava entrando em zonas que ele diz que zonas trevosas, vamos chamar assim, zonas muito difíceis, muito pesadas, e eles faziam esse deslocamento horizontal para essas zonas submersas na espiritualidade. Então, isso tira um pouco aquela percepção da gente de que acha que o deslocamento é céu e inferno, né? Sempre para frente ou para baixo. Vou continuar aqui para a gente poder contextualizar um pouco melhor. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reuniam almas desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre. É uma região, é uma instituição
que ficava no campo de sofrimentos mais duros, tá? E a reunião, essa instituição era destinada para reunir almas recém-desencarnadas. Isso é bem importante vocês também guardarem aí na memória, e que a casa está nas cercanias da crosta terrestre. E seguindo aqui a leitura, a qual, segundo nos informou o chefe de expedição, foi fundada por Fabiano de Cristo. Quem já leu o livro, eu não sei se teve a curiosidade de procurar a biografia do Fabiano de Cristo, ou lembra lá do que foi falado no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro do Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um livro muito famoso. O Frei Fabiano de Cristo foi a reencarnação do padre José Anchieta. E até hoje ele trabalha em favor dos necessitados, inspirando as almas amigas aqui na Terra. É um jovem, era um frei que, muito jovem, ele migrou para o Brasil por volta de 1700. Ele viveu entre 1676 e 1747, o trabalho que ele fez aqui na Terra, porque o trabalho dele foi um trabalho de muita dedicação e amor ao próximo aqui na Terra. Então, vale a pena depois vocês procurarem a biografia do Fabiano de Cristo, só para entender exatamente porque, além dele ter feito toda essa tarefa aqui na Terra, ele fundou essa casa transitória lá do outro lado, lá na erraticidade. E aqui ele continua: devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Ele desencarnou em 1747, pessoal. Tem bastante tempo. Essa casa foi organizada por ele, mas era confiada periodicamente a outros benfeitores, que eram benfeitores assim, de elevada condição e em tarefa de assistência evangélica junto a espíritos recém-desligados do plano carnal. Então, é bom lembrar que o objetivo dessa casa era atender os espíritos recém-desencarnados. E continuando um pouco aqui, para a gente contextualizar. Na casa transitória, Jerônimo continuou explicando: prestaremos auxílio no que nos seja possível a organização e assinalaremos em seguida os irmãos e asilaremos, em seguida, os irmãos que nos cabe socorrer. Ou seja, tem dois objetivos. Eles estão chegando lá, vão auxiliar no que for preciso e depois eles vão asilar, vão colocar lá os irmãos que eles vão socorrer. Vocês lembram qual que é a missão dessa equipe do Jerônimo, chefiada pelo Jerônimo? Eles vão ajudar, eles vão amparar, eles vão auxiliar 5 entidades, 5 seres humanos aqui, que estão desencarnando. Então, a tarefa deles é vir em missão à crosta para ajudar no desenlace de 5 espíritos. Esse é o trabalho. E aqui Jerônimo já diz que essas 5 pessoas que serão auxiliadas vão ser asiladas lá na casa transitória de Fabiano. Então, conversa uma coisa com a outra, né? Um local para espíritos recém-desencarnados e eles vão usar essa região para asilar esses espíritos que vão fazer a transição para a erraticidade, ou seja, vão desencarnar. Continuando aqui. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona após a morte física. Olha aí. Após a morte física, geralmente existem companheiros, existem espíritos que têm condições de atravessar essa zona lá que é a zona de turbulência, é uma zona, vocês vão ver depois, muito contaminada pelos pensamentos e desejos humanos, que é aquela psicosfera próxima à Terra. Então, raramente os espíritos conseguem atravessar esse tipo de região sem problema algum, imediatamente após a morte física.
Aí ele continua: todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de reestruturação gradual das energias interiores. Então, ele depois explica a necessidade desse tipo de abrigos fraternais, o quanto eles são importantes para os espíritos que estão passando da Terra para o plano espiritual, ou seja, para aqueles que estão desencarnados. E o Jerônimo depois continuou, fez uma pausa e continuou. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Pessoal, que volta a história da tecnologia, que o André perguntou outro dia. Jaime, tem tecnologia no plano espiritual? Olha aí, eles vão ajudar 5 entidades no processo de desencarne. E eles precisam de equipamentos para isso. Eles precisam de equipamentos para entender, para atender esse trabalho. Então está explicado aqui, mais uma vez, é uma outra inserção de tecnologia no plano espiritual, de recursos que são utilizados lá para ajudar entidades como o Jerônimo, que é uma entidade que tem um bom, digamos, um excelente conhecimento da vida no mundo espiritual. Então, André Luiz ficou muito curioso, de novo, né? Ele escreveu aqui, quem está com o livro aí está vendo, curioso, guardei silêncio e esperei. Então, ele depois viu a casa de Fabiano, a casa transitória, ele disse que viu um casarão meio sombreado, não viu árvores, não viu jardins, como ele estava acostumado de ver lá em nosso lar, e viu uma instituição muito simples, que não tinha preocupação artística alguma, nem tinha bom gosto. Ou seja, uma casa muito simples e que estava num lugar que era um lugar que tinha um nevoeiro muito denso. Foi a primeira visão que ele teve da casa de Fabiano. Então, o Jerônimo continuou esclarecendo. Então, quando o Jerônimo está falando para esclarecer André Luiz, é importante a gente lembrar que isso está sendo narrado para a gente também. Porque a gente vê em vários estudos, é muito comum a gente estar vendo aí, pessoal, e aí, toda vez que você vai estudar André Luiz, é muito comum os estudiosos falarem, é um repórter da vida espiritual, ele está lá relatando como são as coisas. De fato, tem uma pegada de repórter, tem uma pegada de, digamos, de trazer as notícias do mundo espiritual, mas aí a Regina acabou de falar o que eu ia falar para vocês. Hashtag André Luiz somos nós. Aqui o objetivo desse ensinamento é fazer com que nós espelhemos a nossa curiosidade, a nossa perspectiva diante do mundo no plano espiritual, do plano espiritual, e que André Luiz consiga nos passar, por meio dessas narrativas, as sensações que nós sentiríamos se estivesse observando. Uma vez alguém perguntou aqui no chat, não, mas quer dizer então que não é verdade, que não está sentindo? Não, é verdade. Só que são pensamentos que ele dá um maior destaque para narrar, lembrando que enquanto a gente está falando, a gente está observando alguma coisa, a gente não tem um pensamento. Mas ele pega esse pensamento específico, porque ele sabe que é de profundo interesse nosso, e ele nos traz para reflexão. Então, Regina, sobe a hashtag aí. Quem é André Luiz? André Luiz somos nós nessa narrativa. Então é muito importante, toda vez que você olhar esse tipo de coisa, entender que várias vezes, a gente vai ver mais para frente aqui, André Luiz se coloca como se fosse cada um de nós, as nossas curiosidades, os nossos dramas, os nossos vínculos com o mundo carnal. Isso é muito importante, porque nós conseguimos aprender por meio dessa perspectiva. É muito importante. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, pessoal, pode escrever aí, que a gente fala mais um pouco, tá? E aí Jerônimo continuou falando para nós e por André Luiz. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição, destinadas a socorros urgentes. Então, vamos lembrar, é destinado a socorros urgentes.
embora seu assombro natural, é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Então, para pessoal, é um asilo móvel, é uma casa flutuante, é uma casa móvel. Ou sem querer assustar vocês, como ele aqui não está querendo também assustar, é uma nave, é um hospital ambulante. Mas nada mais é do que uma nave mesmo. Tá? Uma cidade transitória, uma cidade móvel. É uma nave. Então é importante vocês também, quem estiver anotando, anotar também esse ponto, que é um ponto que é importante para o desdobramento aqui do estudo, mas a casa transitória é um ambiente móvel para socorros urgentes, ou seja, um hospital móvel. Como se fosse, pensa, a gente não tem aquelas vans que atendem as pessoas, o atendimento, pronto atendimento, aquela UPA móvel, só que aqui não é UPA móvel, é uma cidade, né, uma casa muito grande, não vou chamar de cidade, mas uma casa muito grande, e essa casa é gigante, esse hospital, ele é móvel, como uma nave. E aqui uma outra parte, gente, que é importantíssima, que a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Nesse aqui, vai pular um e vai voltar depois, que é uma casa que sofre cerco de espíritos desesperados e sofredores. Bom, isso aqui é uma outra coisa que a gente tem que atentar, porque é uma casa que sofre cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência, revolta e dor. A revolta e a dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e amigos. Aí tem duas coisas aqui importantes, gente. A primeira delas, primeira e muito importante para a gente atentar, é uma casa que sofre cerco. Vocês sabem o que é cerco? Todo mundo sabe aí o que é cerco? Cerco, sabe, Game of Thrones, série que a gente vê no filme? É quando tem lá uma casa ou um castelo e ele sofre cerco dos inimigos. Ou seja, pessoas tentam invadi-lo, fazem cerco. Um cerco não é só chegar e tentar invadir. Um cerco é quando os inimigos ficam lá do lado de fora até minar todas as energias e tomar o local. Ou seja, a casa transitória de Fabiano, ela tem defesas magnéticas, como está aqui, suas defesas magnéticas, porque é uma casa que sofre cerco. Aí você para lá, Jaime. É uma casa de assistência. É uma casa que foi fundada pelo Fabiano de Cristo. E ela sofre cerco da espiritualidade ignorante. Que sentido faz isso? E a proteção? Cadê a proteção espiritual? Bola que segue, pessoal. Vamos ver aqui para frente. Ó, nesse processo de defesa, se encontra uma coisa muito importante, que eu queria parar aqui, desse tudo que a gente leu agora, fora as curiosidades da casa de Fabiano, eu vou ler novamente esse trecho para a gente fazer uma reflexão importantíssima sobre os dias atuais. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e amigos. Bom, aqui nessa fase a gente pode ter um aprendizado muito importante para o que a gente está vivendo hoje, porque é uma resposta para quem acredita de uma forma ingênua de que o centro espírita tornou-se dispensável. Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem gente que diz, eu não vou mais à instituição espírita, eu fico vendo live, eu fico vendo as coisas pelo YouTube, eu não vou mais ao centro, porque até a tecnologia mostrou que não precisaria mais de centro, porque todos os nossos lares viraram centros espíritas. Será que isso é verdade, pessoal? Ou isso é uma pseudo-verdade? A gente tem que ter muita cautela com o que a gente acredita, com o que a gente ouve por aí, em especial quando não está fundamentado em estudos um pouco mais elaborados, um pouco mais aprofundados. Essa frase aqui já desmistifica tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, por quê, Jaime? Por que desmistifica? Se uma casa, como uma casa transitória, que tem uma proteção de espíritos superiores cuidando dessa região, cuidando dessa casa
cuidando desse hospital. Sofre cerco de espíritos da negatividade. E quando é cerco, pessoal, a gente não está falando em 3, 4 gatos pingados tentando invadir a casa, não. A gente está falando em exércitos, em hordas. E a gente vai ver isso daqui a pouco no capítulo. Se eles sofrem, imagina o que acontece com as nossas casas. O que acontece com a casa espírita? Então é muito importante que todo mundo compreenda que a casa espírita é importantíssima para o processo e prática da doutrina espírita, porque lá encontram-se as defesas magnéticas necessárias para nós trabalharmos harmonicamente tanto a prática do exercício mediúnico como qualquer outra prática de assistência, seja assistência espiritual, seja a orientação do atendimento fraterno, ou seja, a casa espírita não é nem tornou-se dispensável por conta da tecnologia. Essa é uma outra história. Então é importante a gente entender o que aconteceu com a casa transitória para a gente entender a importância da casa espírita. Inclusive aqui tem um puxãozinho de orelha dizendo que precisa contar com vários amigos e benfeitores para que essa defesa magnética processe. Então, se você não está na defesa magnética, se você não está fazendo também a sua parte, então você deveria fazer. Afinal de contas, somos todos servidores do Cristo. Então, continuando aqui a leitura, ele fala que... eu vou ler mais um trechinho aqui para poder a gente avançar, mas ele fala o seguinte: neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras. Importante a gente salientar. Então, eu vou pular um pouquinho aqui, pessoal, para poder trazer uma outra parte aqui que é importante da gente refletir. Que a casa transitória, inclusive, é precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. O que é que quer dizer? Quer dizer que, além de fazer o atendimento aos espíritos que estão em processo de desencarnação, que vêm de regiões difíceis, regiões onde se precisa de socorro, regiões onde criaturas se debatem na dor, angustiados e ignorantes, também é um ponto de transição até as colônias espirituais. Ou seja, todo mundo que estava pensando, quando eu desencarnar, eu acho que eu vou para o nosso lar direto. A gente já viu que não necessariamente é assim. E a gente já viu que esse tipo de casa transitória é importante para o processo de transição. Então, eles continuaram caminhando, e antes que Jerônimo pudesse conversar e falar novamente, explicar, eles atingiram as barreiras magnéticas. Então, barreiras magnéticas. Lembrando, pessoal, o Centro Espírita tem barreiras magnéticas também. Eles estavam a alguns metros da casa e eles alcançaram essas barreiras magnéticas. Isso é importante a gente lembrar, tá? Para a gente falar sobre esse processo da proteção espiritual que tem as casas de socorro, como a maioria das instituições espíritas são. Então, em seguida, no próximo parágrafo, tem uma coisa muito importante aqui, ó. Acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Eu não sei se quem leu ainda percebeu a possibilidade, a ligação temporal do que aconteceu aqui, mas André Luiz está falando em porteiros eletrônicos. Gente, esse livro foi publicado em 1946. Vale lembrar disso. Os porteiros eletrônicos se popularizaram no Brasil apenas na década de 70. Ou seja, não era alguma coisa comum. Era palminhas. Palminhas quando chegavam na casa das pessoas. Ou campainhas. Porteiro eletrônico, que é o que ele fala aí,
não existia ainda. Aqui está um outro ponto que é importante da gente observar na literatura do André Luiz. Quer dizer que não existia ainda o porteiro eletrônico? Sim. Logo depois da criação do telefone, esse tipo de tecnologia foi desenvolvida. Ela não era popularizada, e é pouco provável que lá em Uberaba ou em Pedro Leopoldo tivesse uma dessa. A Ana Couto está perguntando aqui se nós vimos essa casa transitória aqui da Terra. Ana, não, até porque, como está falado aqui no estudo, a casa transitória ela está se movimentando. Daqui a pouco nós vamos ver que ela já se movimenta. Ela não fica parada no lugar. Ao longo do livro, ela vai se movimentar algumas vezes. Ou seja, nós não a vemos de um ponto comum. E nós nem sabemos exatamente onde ela está aqui. Porque lembra que houve um deslocamento horizontal? A gente sabe que ela está na região da crosta. Mas nós não sabemos exatamente onde ela está. Ok? Vamos seguir aqui, gente. Bom, Dindon, ele foi lá e usou um aparelho que ligou a um porteiro prestativo. Olha, não é mole não. Esse livro aqui tem um monte de spoiler da tecnologia do mundo futuro. Então aparece a irmã Zenóbia, que é a administradora do local. André Luiz ficou muito surpreso, inclusive falou, não imaginava que uma casa dessa era administrada por uma mulher. O que é isso? Algumas pessoas vão dizer, não, por que ele ficou surpreso com isso? Porque em 1946, no imaginário dele, ou quando ele estava encarnado na Terra, não era comum em lugares assim, em especial em lugares que parecem muito assustadores, serem governados ou serem dirigidos por mulheres naquela época. Não era. E nesse caso aqui, a obra mostra o quanto não tem nada disso, não tem essa questão da gestão do homem ou da mulher, já mostra uma atualização incrível com o nosso tempo, porque uma mulher pode fazer qualquer coisa que um homem faz. E já aqui, o André Luiz mostra essa surpresa, e é uma surpresa que ele nos trouxe para mostrar essa particularidade da força da mulher. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso aqui. Então, a Zenóbia saudou assim, com muita alegria, com muita bondade, e falou que já estava esperando por eles, que ficou sabendo que no dia anterior que eles estavam chegando. Ela não sabia antes. Ficou sabendo no dia anterior. Está chegando aí o Jerônimo, o André Luiz, a Luciana e o Hipólito. Deve ter recebido a ficha, exatamente o que eles iam fazer, e etc. E aí, o Jerônimo a saudou. Falou que estava ao seu dispor e falou, olha, esse aqui é um abrigo de luz e paz, que cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes. Ou seja, já avisa aqui, olha, a gente vai trazer gente para ficar aqui, os nossos tutelados, que são os 5, lembre-se desses 5, e eles vão ser asilados aqui. E olha, se a gente puder ser útil, estamos aqui. Então, apareceu, está ali, você vê que na espiritualidade não tem ociosidade. Não é aquela coisa de concentração. Vou jogar a Copa do Mundo, mas estou aqui e vou ficar me concentrando. Está lá, vai trabalhar, até chegar a hora de partir. E aí a irmã Zenóbia responde que está tudo bem, que aceita a ajuda. Inclusive, ela falou o seguinte, aguardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Ela fala que quer o concurso deles ajuda para ajudar, para apoiar no amparo à coletividade sofredora, mas que a ajudinha para uma entidade, um irmão, que é particularmente querido por ela. Olha aí, quem está anotando, vale a pena também anotar esse ponto. É importante guardar isso aqui. Por quê? Porque é um pedido de socorro de um irmão em particular. Lembra do Albano Metelo? Vocês lembram?
que ele falou que tinha o pai lá em regiões sombrias, mas que ele não fazia o trabalho por isso, fazia pelo Cristo por todo, mas ele também tinha um pai, os pais, na verdade, os pais nessa região. Vocês lembram disso que a gente viu? Lembram? Beleza. Aqui também é um outro caso. Então é a terceira vez que a gente vê alguém pedindo concurso socorro para um ente querido, para uma pessoa que lhe é especial. Por que é importante vocês anotarem isso, gente? Porque essa é a linha central desse livro. Já vou dar um spoiler aqui para vocês. Então, quem tiver post-it, aquelas, né, que a gente cola e tal, coloca aqui. Ó. A linha central é essas intercessões e pedidos por pessoas muito queridas. Pessoas individualmente queridas. E ela é a dirigente lá e pediu, ó, preciso de ajuda. E aí, o que ela disse? Ela disse que venceu os obstáculos, mas que trouxe essa entidade para perto, para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Ou seja, ele não está pronto ainda. Ela não consegue ir lá e fazer o abrigo, pegar e trazê-lo para a casa de Fabiano. Ela só consegue fazer um tipo de proteção. E ela já fez um processo aqui, já tem medidas prontas com o Gotuso, que é o que vem, o capítulo que vem depois, para preparar essa entidade para uma reencarnação expiatória na Terra. Já está pronto, tudo pronto para essa entidade reencarnar. A gente vai conhecer essa entidade daqui a 2 capítulos. Quem é exatamente? Então ela fala que precisa dessa contribuição pessoal dos companheiros. Pede ao Jerônimo essa ajuda para o que ela chama de contribuição pessoal. E aí o Jerônimo falou, sem dúvida, vamos ter o maior prazer. E é por isso que ele falou, olha, ele designou a devotada enfermeira que nos acompanhava. Ou seja, o Jerônimo designou a Luciana para essa tarefa, segundo a narrativa do André Luiz. E aí o Jerônimo começa. Em nossa companhia, permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Então já está revelado aqui, pessoal, qual que é o papel da Luciana nessa equipe. Quem assistiu lá o episódio 1, o primeiro estudo, viu que a gente falou, olha, não tem muita coisa para falar sobre a Luciana, mas ao longo do estudo nós vamos descobrir. Está aqui. Ela é uma clarividente que está na equipe para fazer esse tipo de trabalho e a gente vai entender ao longo do estudo qual que é esse importante papel dela. Até aí, tudo bem? Estamos todos muito bem direcionados. Vamos prosseguir. Então, prosseguindo aqui o que a irmã Zenóbia falou, eu vou trazer para vocês a leitura. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral, que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhe sendo possível identificar-nos pela visão. Olha a situação. A entidade está tão endurecida que não consegue nem identificar as pessoas pela visão. Às vezes ouve as vozes de uma forma bem imperfeita. E aí duvidam de nossa amizade, de nossos propósitos elevados de colaboração. Estou procurando minha água aqui. Um minutinho, pessoal, achei minha água. Uma água o tempo todo, hein, gente? E ela aceita o concurso da Luciana. Ela aceita a ajuda da Luciana. E aí o André Luiz faz aquela outra coisa, André Luiz sendo André Luiz, né? Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo, olha a curiosidade de novo, a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela,
tarefa muito difícil, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência. Porventura não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Ué, ela toca uma instituição como essa, tem uma responsabilidade muito grande. Vocês lembram que André Luiz, para começar a trabalhar, penou. Vocês lembram bem? Quem leu aí a coleção No Mundo Espiritual já viu que ele penou bastante. E aí ela toca, ela é uma gestora de uma instituição importante como a Casa Transitória e precisa da gente para pegar os pormenores da vida dessas almas sofredoras por meio da clarividência. Ele ficou bem impressionado com isso. E aí, só para deixar um pouco mais claro o que é a clarividência e o que é a Luciana, qual que é o papel da Luciana, ela tem a capacidade de enxergar quadros da história de outras encarnações das entidades, dos espíritos. E aí, por meio de enxergar o que aconteceu na vida desses espíritos, ela consegue levar o esclarecimento dos fatos para ele. Então, nós agora sabemos qual que é o papel da Luciana nessa missão, por que tinha uma enfermeira nessa missão. Então, continuando aqui, deixa eu voltar aqui, continuando a leitura, André Luiz ainda curioso, e o Jerônimo elucidando, né, sempre, aquela curiosidade. Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, primeiro, terá razões íntimas para invocar a providência. Primeira coisa, ela tem razões íntimas, por isso que ela está pedindo ajuda. E quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialidade. Olha, tem 2 ensinamentos aqui incríveis, pessoal. Incrível, para todos nós. Primeiro deles, o André Luiz, ele se sentiu, olha, eu senti como se fosse uma ducha gelada quando eu vi aquilo. Porque ele ficou envergonhado, ele cometeu uma gafe. Ele falou bobagem, literalmente. Porque a irmã Zenóbia estava pedindo ajuda porque ela tinha uma razão íntima para não entrar nesses detalhes da vida daquela entidade, naquela região ali, que era uma região mental ou de vivência, de sofrimento do passado dessa entidade. A outra coisa é que nós não devemos esquecer os imperativos da especialização. Essa é uma outra lição, sabe por quê? Porque nós somos generalistas. A gente tem a impressão, várias vezes nós pensamos que nós podemos fazer tudo. Não são poucas as vezes que queremos gerenciar tudo, tocar tudo. Não temos a humildade de aproveitar os especialistas, até mesmo na casa espírita. Às vezes tem gente que tem lá na casa espírita, pessoas que fazem um trabalho digital incrível, aqueles cartões para postar em rede social todo. Mas tem aquela pessoa que é da divulgação, que foi eleita ali para a Secretaria de Comunicação, e ela quer continuar fazendo os cartões do jeito dela, que às vezes é horrível, e todo mundo está vendo. Mas tem aquela pessoa quietinha que está ali, que vai na livraria, vai na biblioteca, queria até ajudar, mas aí às vezes se oferece para ajudar e volta atrás porque ninguém ouve, ou às vezes não é solicitada. E muitas vezes nós temos especialistas ali dentro que podem nos ajudar, e nós, generalistas, achamos que podemos fazer qualquer coisa. Então aqui o Jerônimo dá uma pancada dizendo não devemos esquecer os imperativos da especialização. E André Luiz se arrependeu de ter feito aquela pergunta indiscreta. Hein? Eu não sei se já aconteceu com vocês de vocês cometerem uma gafe. Vocês já cometeram alguma gafe? Pessoal, é terrível. Terrível. Já cometi com uma colega minha, depois eu conto para vocês, com uma colega minha de sala de aula, quando eu era adolescente, tinha 15 anos, comentando sobre um professor. Foi uma gafe.
que eu comentei, que eu falei que o professor não era bom. Esse professor não é bom, não é tão bom quanto o outro. E eu estava comentando com uma das minhas melhores amigas, e ela era filha do professor. E aí aquilo foi uma grande lição para mim, porque muitas vezes a gente critica as pessoas sem saber a luta que as pessoas estão travando para desempenhar aquela função, para fazer aquela tarefa. No caso, o professor era um professor substituto, tinha formação, mas de fato ele não entendia muito bem do assunto. E segundo, porque eu falei para a amiga, que era filha do professor. Eu corri o risco de tirar um 0 e ainda de perder a minha amiga. Olha que coisa terrível. Então, muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com as coisas que nós falamos. André Luiz aqui também falou bobagem. E o Jerônimo não economiza, ele vai fundo. Então, depois ele continua, gente, falando que tanto Hipólito quanto... ele fala assim, ele tenta contextualizar, dizendo, olha, cada um tem sua especialidade. O Hipólito consagra-se à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem. E aí, gente, a função do Hipólito aqui dentro é conversar sobre as escrituras, sobre a interpretação das leis divinas. É um ex-padre que, conhecedor do evangelho, que vai ajudar no processo educativo das pessoas. E a Zenobia, a especialidade dela é atender os sofredores. Ou seja, cada um com a sua especialidade. É comum vermos isso, inclusive, nos estudos espíritas. A gente vê muitas vezes que tem palestrante que é meio pastor, né? Fica falando o tempo todo só do Novo Testamento, do Velho Testamento, e o tempo todo muito focado nessa. E é muito importante ter essas pessoas que trazem o estudo do Evangelho para poder refletirmos e conhecermos a cada dia mais o Evangelho, porque apesar de estarmos estudando isso há 2000 anos, já tem muito tempo que nós somos cristãos, por meio das reencarnações sucessivas, mas parece que ainda não aprendemos. Então, mais Evangelho para a gente. É muito importante o tipo de estudo que eu estudo, que as pessoas ficam ali, ó, muito focada só no Evangelho. Tem outros que têm uma pegada mais doutrinária, que aprofunda o pensamento de Kardec, que nos ajuda a fazer a reflexão sobre a fé raciocinada, que nos ajuda a compreender um pouco mais a obra kardeciana. E tem outros mais emocionais, palestrantes que falam para nos emocionar, contam histórias, ali uma série de coisas para poder nos trazer o entendimento pelo coração da mensagem do Evangelho. Ou seja, cada um tem uma especialidade. Olha, eu me confessei aqui que a minha boca, aí a Regina já falou, eu e minha grande boca. A Viviane já falou, já fez pior. Viviane, não conte, porque eu não posso publicar aqui o que você fez, pelo amor de Deus. Mas todos nós já cometemos gafes. Várias gafes. Qualquer dia, vou fazer uma live aqui só para contar as gafes que eu cometi para vocês não cometerem mais. Mas vamos lá para o nosso estudo, pessoal. Tá bom hoje, para a gente entender. Então, é importante a gente entender essa questão da especialidade. No caso da Luciana, ela tem essa especialidade da clarividência. E como é que a Luciana desenvolveu essa faculdade? Ela especializou-se em penetrar o mundo mental e trazer à tona as ideias dos espíritos, das existências passadas, para ajudar essas entidades. E aí, depois, é esclarecido se qualquer um de nós, inclusive a Zenóbia, qualquer um de nós, o Jerônimo, tentasse fazer isso, poderia até fazer, mas não faria da forma que a Luciana faz. Ou seja, escapariam os detalhes. É como quando eu estou olhando uma peça digital, alguma coisa de marketing, apesar de eu ser uma pessoa de marketing, e trabalhei com isso, sou executivo da área, mas o olhar do design da Catarina é 1000-0 para comigo. Sempre consulto ela. Isso aqui tá legal, tá bacana, porque ela tem um olhar especialista muito grande, focado no design, efetivamente. Então, se nós temos especialistas, por que passarmos vergonha? Eu prefiro não passar vergonha, né, gente? Então, vamos aprender aqui. O Jerônimo está dizendo que não existem generalistas. Isso não quer dizer, e ele depois vai falar aqui, que nós não podemos desenvolver habilidades. Então, ele fala o seguinte, ó, que
tanto o padre Hipólito como a Zenóbia, eles poderiam também praticar clarividência, sem problema nenhum. Mas não é especialidade deles. Se tem um especialista, vamos usar um especialista. E aí tem um outro ensinamento que depois ele fala sobre o músico, que todas as pessoas podem... Um músico pode virar um químico? Pode. As pessoas podem desenvolver outras habilidades. Isso faz parte, inclusive, da Long Learning Journey, que é a jornada de aprendizado. Nós precisamos nos reinventar, aprendermos novas habilidades ao longo da vida. E isso vai se intensificar a cada vez mais no mundo. Todos nós, vivendo mais, nos reinventando, aprendendo como o mundo está mudando. Então, gente, obviamente que isso só vai ser possível com muito estudo e muito esforço nosso. Isso não quer dizer que nós não devemos estudar e deixarmos as pessoas fazerem as coisas por nós. Nós podemos, mas nós devemos obedecer essa lógica de que se tem especialistas, vamos utilizá-los para o serviço do bem. Então, partindo aqui para uma nova leitura, a Zenóbia interviu o que o Jerônimo estava falando e falou: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Então, a paciência que temos que ter com aprendizados. O que importa é continuarmos aprendendo. É o lifelong journey que eu falei para vocês, que é o aprendizado ao longo da vida. E aí, gente, a Luciana foi chamada àquela conversa, que estava todo mundo falando nela, estava todo mundo envolvendo ela no trabalho, e até então ela não estava por ali. E o que aconteceu para a Luciana desenvolver essa faculdade? A Luciana desenvolveu essa faculdade para poder socorrer o pai dela, que havia desencarnado antes numa guerra civil. E esse aqui é um outro ensinamento importante sobre aquela questão que eu falei da intervenção. Lembra que eu falei da linha do livro? Que é a intervenção pelo amor. Aqui podemos ver o impulso da alma para o aprendizado, para que a vida do outro, para que a vida do pai dela, no caso, possa ser melhor. Ou seja, ela foi aprender e se especializar na clarividência para poder ajudar um ente querido, uma pessoa que era muito cara a ela. Ou seja, nós nos desenvolvemos também pelo amor ao outro. Ela desenvolveu-se, ela se desenvolveu nisso tudo para ajudar o pai que estava em esferas inferiores. E esse pai aqui em especial, pessoal, ele estava preso a paixões políticas. Eu não sei se vocês conhecem alguém que está preso, alucinado por paixões políticas. Vocês conhecem alguém que está nessa situação? Alguém que está preso, alucinado por paixões políticas? Será que vocês conhecem no mundo de hoje? Eu até soltei um vídeo hoje chamado Polarização Política ou Polarização Afetiva. Eu recebi esse vídeo cortado, alguém cortou uma palestra que eu fiz lá para a Federação do Distrito Federal e me mandou, eu mandei até para algumas pessoas. Vocês conhecem alguém? Muita gente está aprisionada nesse processo, né? Então o pai dela não era diferente. Alucinado por paixões políticas, morreu numa guerra civil. Pessoal, isso é uma reflexão para a gente também para os dias atuais. Para quem ainda está apaixonado, tem aquela história lá da política de estimação, apegado apaixonadamente a uma ideia, não importa qual seja a política, brigando com familiar, brigando com amigo, não concordando com ninguém, ou discordando de todo mundo, ou agredindo pessoas que têm uma dificuldade ou de compreender a sua própria ideia, ou de aceitar a sua ideia. É importante agora de nós praticarmos a fraternidade, o cristianismo verdadeiro, e muitas vezes até silenciar, porque algumas pessoas estão presas por paixões políticas. E olha, pelo que a gente está vendo aqui, vão desencarnar com essas paixões e vão dar trabalho. Então, que nós não sejamos essas pessoas. Nós estudamos o Evangelho, nós estudamos o Espiritismo para não nos tornarmos essas pessoas apaixonadas por políticas, brigando por pessoas que têm interesses próprios,
brigando por pessoas que defendem tudo que é contra o cristianismo e brigando também contra pessoas que fazem o mau uso dos recursos públicos. Então não é uma coisa, não é outra, não é um polo, não é outro, é só a nossa lucidez de interpretar aquilo que faz mal para nós mesmos e para a sociedade. Então, como cristãos, nós não podemos reagir a esse impulso de aprisionamento de paixões políticas. Senão, olha, que dificuldade, vai dar trabalho aos nossos entes queridos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nessa hora, quando a Luciana começou a falar e começou a se falar da situação dela, pessoal, do pai dela, cortaram já a conversa e vamos falar em trabalho, porque aqui a gente não está para ouvir mimimi da vida pessoal das pessoas. O negócio aqui é muito rápido. O negócio aqui acontece, não tem o sofrimento não espera, né? Assim como a fome é impaciente, o sofrimento também é impaciente. Então, o Jerônimo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui se esse texto é o texto do Jerônimo, interviu na conversa e falou: seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado, tá? Lembra dos 5? Ele vai libertar um. Libertar é desencarnar. Olha como é que o Jerônimo chama. Libertado. André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo. Hipólito e Luciana ficarão aqui na casa transitória. Ou seja, aqui já está desenhado como é que é o jogo, tá? A escalação. O André e o Jerônimo vêm para cá, para a Terra, para ajudar no processo de desencarne, e a Luciana e o padre Hipólito vão ficar lá na casa de transição, casa transitória, esperando. Então, gente, aconteceu uma coisa inusitada. Depois de 5 segundos, alguém entrou à sala, que eles estavam reunidos, rumorosamente, e aí era uma pessoa da vigilância, que anunciou uma coisa inusitada. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. Olha o cerco aqui que eu falei. A agulha de aviso indicou a direção norte. Opa, agulha de aviso? Olha, gente, estamos falando aqui em outra tecnologia. Uma agulha de aviso disse que na região norte da casa vai ter um ataque, um cerco. Inclusive, a agulha indicou aqui que essas entidades estavam a 3 quilômetros da casa transitória. Olha que coisa interessante. E aí, gente, a Zenóbia, experiente, bondosa, sabia o que estava fazendo, empalideceu. Ficou pálida. André Luiz é assim que ele nos traz a informação. E aí, imediatamente, ela deu uma ordem. Acendam as luzes exteriores. Acendam as luzes exteriores da casa. Todas as luzes. E liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Olha aqui quanta coisa tem, gente. Forças elétricas, zona de repulsão. Nesse trecho aqui, nós vemos vários processos de manipulação e de uso do fluido cósmico universal, que é utilizado em ciclos da vida que nós desconhecemos completamente, diferente do nosso. Nessa época aqui, um campo de força igual ao que vimos em filmes de ficção não existia na Terra. O que ela está falando aqui, gente, é aquilo que a gente já viu lá em Guerra nas Estrelas, só que nos anos 80, em Star Wars. Liguem o campo de força, sendo a luz lá fora, luz do plano espiritual, e liguem as defesas elétricas. É o campo de força. Não é curioso isso? Não é interessante, né? Bem interessante, né? Deixa eu ver aqui o que o Grinaldo falou. Tentei levar um centro espírita para a era da internet. Perguntei se tinham página no Facebook e me responderam que não tinham tempo para essas coisas. Agora estão paralisados na pandemia. Dinaldo, sinto muito. Você fez a sua parte. Eu não sei, Dinaldo, se você conhece o documento que eu escrevi chamado 10 tendências para o futuro do movimento espírita no mundo pós-pandemia. Se você não viu, eu fiz uma live ontem para o canal do CELD, Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro.
Lá nessa live eu falei sobre o documento. Ou no YouTube aqui, se você coloca Jaime Ribeiro, 10 tendências para o futuro do movimento espírita, eu falo sobre isso. Sinto muito, de fato, muitas instituições têm uma resistência enorme a aderir à tecnologia e estão paradas, sem confortar. A boa notícia, Dinaldo, é que vários estão aderindo aos recursos tecnológicos que estão ajudando e levando conforto para vários corações. Cada um no seu tempo, meu irmão, mas continue trazendo sugestões. Continue fazendo isso. Não são poucos que estão encontrando esse tipo de dificuldade, entendeu? Eu escuto relatos de vários irmãos que tentam ajudar nesse processo de inovação na casa espírita e encontram resistência. Porque muitas vezes as pessoas não sabem como fazer e têm medo de perder o poder. Muitas vezes as pessoas acham essa bobagem aqui porque não sabe, não entendeu ainda em que mundo está vivendo. Quando nós começamos a fazer as páginas na internet, várias instituições achavam que aquilo era só para comércio, que não tinha utilidade. No Facebook achavam que aquilo era coisa de jovem para namoro. Ou seja, é ainda gente que ainda está no processo de aprendizado, tá, meu amigo? Então, tenha paciência, tem muita instituição fazendo isso. Inclusive, você pode se oferecer para ser voluntário aqui na Rede Amigo Espírita. Tem muito trabalho aqui. O Rafael Papa vai adorar. Depois você procura ele aí. Faz um trabalho muito bonito. Tem umas lives maravilhosas dele também. Mas a gente viu aqui uma série de coisas que acontecem, que estão acontecendo lá, de cerco, tá, gente? E aí, ó, defesa, força elétrica, ó, na espiritualidade, quem podia imaginar, né? Aí ele continua. Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Isso é André Luiz, né? Poxa, será que também tem organização do mal, da mesma forma que a gente tem uma organização do bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação entre os dirigentes? Gente, tá bom, tem espírito mau. Mas que entidades são essas que trouxeram tanta preocupação para a irmã Zenobia? Ele ficou curioso, ele ficou... O que é isso que está acontecendo, né? Ele não viu isso. E aí, ele fala que do terror que eles sentiram, porque ele ficou muito impressionado com a expressão facial da pessoa da vigilância que chegou para falar com a irmã Zenobia. Ele ficou realmente muito preocupado. E aí, que tipo de malfeitor é esse das sombras para justificar tamanho pavor? E a gente aqui na Terra, às vezes, duvida se existe o mal mesmo. Fala, não, mal é ausência do bem, não existe impulsos do mal. Gente, as estruturas do mal se organizam também. Se organizam por meio do livre-arbítrio e etc. A gente vai ver algumas situações aqui. O que não quer dizer que o mal é permanente, como se acredita. Mas existe sim o mal, gente. Existe a atuação das trevas. Inclusive nas instituições. Instituições, quando eu digo, Estado, instituições, as mais honrosas instituições, inclusive as religiosas. As trevas participam também desse tipo de incursão. É importante a gente saber disso para continuarmos orando e vigiando e fazendo a nossa parte. E aí teve uma hora que o André Luiz, através de minúscula abertura, o que é que o André Luiz fez aqui, gente? O que é que ele fez, Regina? Quando a gente olha para uma minúscula abertura, a gente está fazendo o quê? E aí, Terezinha? O André Luiz deu uma brechadinha, pessoal. Olha isso. André Luiz deu uma brechadinha. Eu não sei se tem gente aí que dá brechadinha, às vezes é uma coisa quando fica curioso. Ele olhou lá naquela partezinha e viu que enormes holofotes acenderam de súbito no exterior, com as luzes de... como se fosse aquelas luzes de navio. Sabe quando o navio coloca aqueles holofotes para atirar, para enxergar no nevoeiro? Ele fez isso. E aí ele disse que ouviu ruídos característicos que faziam sentir, né, a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. Aparelhos elétricos. De novo, tecnologia. Pois é, Isabel, ó. Tava ali, ó, brechando, Isabel, André Luiz, isso aí.
Isabel, eu tenho certeza que você já deu uma brechadinha também. Eu já brechei, gente. Eu confesso para vocês. Agora eu não faço mais isso, porque agora eu estou aqui na Rede Amigo Espírito, então eu tenho que ser uma pessoa que não faz isso, né? Não olha lá curioso, está acontecendo uma coisa e olha curioso. A gente é curioso, né, gente? Porque não pode ser indiscreto. E André Luiz aqui estava com medo. Você com medo fica curioso. Eu já tive em situações que eu fiquei curioso que eu vou olhar se tem algum perigo. Foi o caso dele aqui, brincadeiras à parte, né? Então, a Zenóbia continuou. É lamentável com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade. E aí ele fala sobre essas inteligências humanas que se consagram ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Não são demônios. Não são seres à parte da natureza humana. Não existem demônios, nem seres à parte da natureza humana. São criaturas humanas que se consagram na espiritualidade a fazer o mal. Sabe a quadrilha que faz o mal aqui, que se junta para desviar o dinheiro público, que se junta em alguns lugares para poder levar as pessoas à droga, a fazer todo tipo de maldade que a gente imaginar que a gente está acostumado a fazer? Pois é, gente, eles continuam fazendo a mesma coisa do outro lado até serem tocados pelo coração, até saírem dessa vibração. E aí ele fala, ó, a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias. E aqui ela usa uma linguagem figurada para dizer que várias entidades, que é o que traz depois, que são extremamente inteligentes, preparadas, mas que fracassam, caem, sucumbem. Quantos espíritas não sucumbiram, não faliram nas suas missões? Quantos religiosos não sucumbiram também, pessoas preparadas, pessoas com alta capacidade intelectual, dominando a ciência, compreendendo todas as escrituras e faliram? Muitos, nós vamos ver alguns aqui nesse livro. E aí ela fala que na maioria das vezes são criaturas que são, ele fala assim, ó, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, inclusive se voltam contra Deus. E aí, quando eles se voltam contra Deus, eles declaram guerra prolongada às obras divinas. Ou seja, entidades que declaram guerra contra qualquer instituição, que é uma instituição que representa um reflexo da obra divina em qualquer parte, seja na Terra ou seja na erraticidade. Isso mostra que o Espiritismo também tem muitos inimigos. Então nós precisamos ter muita cautela, muita sabedoria. Aqui o Dinaldo está dizendo, já me disseram que há legiões que estudam Kardec profundamente para prejudicar o Espiritismo. Sim, isso acontece em todas as religiões que são religiões bem intencionadas, que têm o objetivo de se transformar na obra de Deus, efetivamente aqui. Olha, a Cleia está falando aqui que quando se participa de uma reunião mediúnica, a gente sempre vê isso em detalhes impressionantes. Grande verdade, Cleia. Inclusive, deem uma olhada no livro Diálogo com as Sombras, que vocês vão ver várias situações como essa. Ó. E eles falam que se agrupam-se criaturas sombrias e devastadoras legiões. Isso é uma notícia, pessoal, que essas legiões não ficam só lá na erraticidade. Elas vêm para cá e atuam aqui no planeta também. Por isso a nossa necessidade de orar e vigiar o tempo todo. Mas, obviamente, o mal não é eterno. O mal não se perpetua. Não em definitivo. O mal é transitório. E aí, nesse ponto, o mal é a ausência, efetivamente, do bem. E aí a Zenóbia fala, alguns séculos de reencarnações terrestres constitui tempo escasso para reeducar inteligências permitidas ao crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico. Vocês lembram da introdução de Emmanuel, do primeiro estudo que nós fizemos aqui? Quando ele fala que a evolução continua em toda parte, que o processo de evolução também continua no plano espiritual, vocês lembram disso? Pois é, ela fala a mesma coisa aqui. Ó. Uma existência terrena é muito pouca.
E aí esse serviço de esclarecimento continua na erraticidade. E aí o André Luiz começou a ouvir ruídos muito fortes. E ele fala que eram gritos aterradores e como se fossem animais ferozes, pessoal. E a Luciana, que estava lá para fazer aquela missão, era que parecia com mais terror. Olha, confesso a vocês que a Luciana era a pessoa que estava com mais medo lá, mais aterrorizada, porque eu não estava lá. Porque, olha, gente, imagina, você está ouvindo hordas animalescas gritando como eles estavam ouvindo. Eu não sei se vocês iam ficar com medo. Eu ia ficar morrendo de medo. Então a Luciana torcia as mãos, estava muito preocupada realmente. Aí a Luciana não aguentou e falou: irmã, não seria conveniente nós orarmos a Deus? Eu conheço esses monstros. Ó, eles tentaram uma vez arrebatar meu pai do lugar a que ele se recolhera. Ou seja, quando o pai dela foi recolhido para um lugar como esse, para uma casa transitória, os monstros foram lá para tentar tirar o pai dela. Quem eram esses monstros que tentaram tirar o pai dela? A gente imagina. Certamente os companheiros ligados às paixões políticas do pai. Eles não queriam deixar o pai dele sair daquele processo. E aí a gente tem uma lição belíssima que a irmã Zenóbia nos traz aqui, que ela fala o seguinte: já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais de trabalho no decurso do dia. Ela já tinha orado para começar a rotina dela. Ela não precisava orar de novo por conta do perigo. E aí, pessoal, a grande lição está aqui, ó. Minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Esse é um ponto de extrema reflexão. Quando a nossa ansiedade e expectativa, se transforma em súplica ardente. Quando, pessoal? Quando só a sua dor, a sua angústia se transforma numa súplica ardente de proteção. Resposta: quando a nossa confiança em nós mesmos e quando a nossa fé em Deus estão devidamente ativadas no nosso coração. É o que a irmã Zenóbia explica aqui para Luciana. Quando estamos conectados com a nossa fortaleza íntima bem estruturada e com a fé verdadeira, aquela fé que no perigo ela é posta à prova. Não é a fé da oração para pedir, não. Não é a fé para ficar de joelho para dizer que não vai comer chocolate até o ano inteiro para poder conseguir algum concurso, não. Não é, não. É confiança em Deus, tá? Então, o que aconteceu é que eles começaram a ouvir gritos como se fossem leões e panteras, gritando. E pareciam também cães uivando, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Ou seja, André Luiz ouvia todos esses sons em uma altura ensurdecedora. E aí, de repente, eles ouvem explosões. E aí, alguém entra um auxiliar e fala para a irmã Zenóbia: eles estão nos atacando com petardos magnéticos. Petardos são aqueles engenhos portáteis que é destinado a destruir algo por explosão. Uma bomba, né, que tenta explodir, entrar. Ou seja, estavam fazendo um ataque ali, um cerco. E aí a irmã Zenóbia, sem nenhuma hesitação, falou: emita um raio de choque fulminante, assestando baterias. Ou seja, é guerra. Guerra. Quando eu digo guerra, ela precisava defender aquela casa transitória. Porque se essas entidades entrassem, o estrago seria muito grande. Iam libertar pessoas que estavam em processo de reencarnação, de recuperação para reencarnações expiatórias. Iam pegar as pessoas que estavam ali em repouso, no processo de transição, e iam perturbar o ambiente.
Ou seja, a gente vai ver isso um pouco depois, lá para frente, mas não era legal. Ela precisava defender. Então ela falou nas farpas elétricas, e André Luiz fala, olha, esses choques, essas farpas elétricas, devem ter sido atiradas em silêncio, porque parou tudo. O silêncio foi total lá. Eu não vi mais nada. Ó. E aí, depois disso, ela fala, agora peçamos ao mestre, conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Depois de tudo aquilo, ela orou, pedindo a Jesus a proteção a essas entidades. E aí, pessoal, eu vou pegar, passou um minutinho agora, né? A gente geralmente vai 1h15, eu vou pegar mais uns 5 minutinhos para a gente concluir aqui, tá bom? Posso continuar aqui para a gente finalizar o nosso capítulo? Joinha? Joinha? Estamos juntos? Vamos? Beleza. Vamos lá, mais um pouco. Que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores. E eram coisa realmente, não era sofrimento, não. Era gente mesmo assim, com raiva, eram ruídos animalizados. E aí, tem uma outra parte aqui que é importante, que ele traz a lembrança de espíritos que se desfiguram tanto que se assemelham a monstros horrendos e perdem, inclusive, o formato, a animalidade, efetivamente. Perdem um formato humano, se tornam criaturas obstinadas, completamente irracionais. A gente vê isso na literatura espírita assim, bastante. E a gente precisa saber que isso aqui acontece no plano espiritual. Então, gente, depois que isso tudo aconteceu e acalmou-se, eles iriam começar novamente a conversa, né, o bate-papo, depois que o silêncio, né, reinou, eles iam começar novamente a conversa, mas eles começaram a ouvir outras coisas. Que coisas eram essas? Notícias vindo do plano superior, que os desintegradores etéreos passariam por lá no outro dia. Desintegradores etéreos. Isso me lembra os dementadores do Harry Potter. Nós vamos ver depois o que são esses desintegradores etéricos, mas, mais uma vez, isso causou uma grande preocupação na irmã Zenóbia. Você está vendo que André Luiz, o Jerônimo, a turma chegou lá e não era fácil o que estava acontecendo lá na casa transitória. O cerco era pesado. Então a irmã Zenóbia falou, olha, a passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. O fogo, cadê o fogo, né? Ficou com medo. E aí, nesse momento, ela diz que vai pedir ajuda a outras casas, a outras instituições, que certamente são outras casas transitórias, como o Oratório de Anatilde e a Fundação Cristo. E ela disse que ia ligar para essas instituições, vou ligar para eles, tente a ligação. Eu mesmo vou fazer o pedido, ou seja, precisava de socorro, porque esses desintegradores etéricos apareceriam lá no outro dia para fazer um cerco. E quem tinha comunicado isso não era nem a antena, aquela antena lá. Quem tinha comunicado isso eram as esferas superiores. E aí uma outra coisa, gente, que a gente vai ver lá na frente, alguns capítulos depois, sobre o fogo etérico. Ela fala o seguinte: segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com instituições a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização. Olha aí. E rogo o socorro de outras casas especializadas. Gente, ela vai sair dali. A casa transitória vai se mover. Por isso que ela se chama casa transitória. Nesse momento é um momento que já não há condição de permanecer ali, porque não é seguro. Continuando aqui, gente, o Jerônimo, então ela dirigiu-se ao Jerônimo.
meu irmão, já que o inesperado nos surpreendeu, eu gostaria de acelerar o que nós vamos fazer, né? Que é atuar naquele irmão que está protegido perto da casa de Fabiano. Porque uma vez que ela vai mover a casa, ela precisa resolver aquele ente querido, aquela pessoa que está designada a ela, pela proteção que ela removeu, vocês lembram disso que a gente falou lá no início, e eles precisavam agir. E aí o Jerônimo, na hora, falou, vamos lá, vamos fazer. Então, eles começaram a observar e a se movimentar dentro da casa transitória, né? E aí ele falou o seguinte, em certo ponto de conversação, o dedicado companheiro, que ela ficou com André Luiz e Jerônimo, a equipe ficou com um companheiro lá, que era deixa eu lembrar o nome dele, o Heráclio, e o Heráclio estava mostrando a casa transitória para eles. E quando o Heráclio começou a mostrar as câmeras e etc., e André Luiz notou que na parte interna do edifício da casa transitória, na parte interna lá, tinha uma substância, na base dela, tinha uma substância singularmente leve. Muito leve aquela estrutura. Uma casa, uma construção daquela com a base, a parte de baixo, com estruturas muito leves. Não sei o que ele quer dizer com isso. Ele viu coisas parecidas com ou etéreas, ou como isopor, coisa muito leve, efetivamente. E aí, o Heráclio, falou, ó, é tipo de construção para movimento aéreo. Ali lá no início, é uma nave, né? É um tipo de construção para movimento aéreo, para voar. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. Então, pessoal, é uma nave hospital. Eu não inventei isso, tá? Tá aqui. Né? O que é uma construção para movimento aéreo? O que é? Por isso é denominada casa transitória. Então, gente, enquanto eles olhavam esse assunto, o Hipólito e a Luciana foram para a sala consagrada para orar, e o André Luiz pediu para conhecer o irmão Gotuso. Na verdade, ele pediu para entender um pouco mais sobre medicina, sobre como a medicina era praticada ali. Era um hospital, e aí ele foi indicado ao irmão Gotuso. Bom, essa primeira parte aqui a gente concluiu, e aí o próximo capítulo, pessoal, eu vou pedir a vocês para fazerem a leitura em casa. Chama-se Irmão Gotuso. Mas eu vou dizer para vocês sobre o que se trata esse capítulo, que foi o que eu me programei aqui para a gente fazer. Porque a ideia era nós entendermos essa questão do cerco, essa questão do já saber do fogo etérico, já saber como acontecia a casa transitória, porque no próximo capítulo, logo em seguida, nós vamos voltar a esse estudo. O irmão Gotuso é uma entidade que foi médico na Terra. Foi um médico na Terra e ele estuda o perispírito na casa transitória. Você vai ver que ele tem uma espécie de escultura lá, e quando vocês lerem, vocês vão ver que eles têm com filamentos de nervos. Isso dá uma pista enorme de como funcionam as estruturas do perispírito, que geralmente nós imaginamos o perispírito como uma fumaça, como alguma coisa etérea, e a gente não consegue entender efetivamente como funciona o perispírito quando você não tem estudado ainda esse assunto de forma mais profunda. Só que o irmão Gotuso, ele é muito apegado à família. E aí, assim que se descobre aqui, que ele tira férias. E aí, gente, assim como a irmã Zenóbia trabalha 1 ano e reveza de ano em ano a direção da casa, porque mais de 1 ano é muito desgastante, eles tiram férias, ele também tira férias. E sabe para onde ele vai quando ele tira férias? Isso aqui foi um grande aprendizado que eu tive. Ele vem para a Terra quando ele tira férias. Por que ele vem para a Terra? Óbvio, ele ainda não tem autorização para ir para as esferas superiores, porque ele ainda é muito apegado ao plano material. Ele é apegado à família, ele tem um problema porque um primo casou com a ex-mulher dele, ele tem muito remorso disso. Ele tem alguns problemas, alguns apegos ainda aqui ao plano material. Mas ele vem para a Terra nas férias e vai para a região do campo. Ele vai mesmo ele diz o seguinte, que muitas vezes nós não sabemos, mas muitas criaturas do plano espiritual vêm para cá, para a Terra,
Porque existem substâncias divinas especiais aqui. A gente acha que o planeta Terra, esse foi o aprendizado para mim. Plano de provas e expiações, que lugar difícil, eu não quero saber da Terra. Pessoal, o contato com a natureza, com o mar, com o campo, é maravilhoso, tanto para os espíritos como para nós também. E aí tem um grande aprendizado que eles falam que nas cidades, onde geralmente a maioria de nós moramos, esses lugares são muito impregnados pelos nossos pensamentos deletérios, pelos nossos desejos e etc. E isso é bem problemático. Mas as regiões do campo, onde tem menos gente, onde tem mais contato com a natureza, é muito especial para recuperarmos as nossas energias. Isso é um aprendizado para a gente, tá? E então, André Luiz, curioso, peraí, como assim o Gotuso, apegado ainda lá, tá com treta lá com a ex-mulher que casou com um parente, e aí já tá trabalhando de médico? Já está aqui operando como médico? Como assim? Eu estou com maior dificuldade aqui para ser promovido, estou na minha primeira função. Como assim, gente? O que está acontecendo, né? Ele ficou pensando sobre isso. Foi então que ele entendeu. E o Gotuso era médico ali, porque aquilo ali era um lugar onde precisava de um atendimento em massa. Eram muitos espíritos que chegavam ali e precisava de um médico que tivesse um vínculo ainda, conservasse ainda sintonias com o plano material, com a crosta terrestre, para poder ser mais efetivo no concurso às entidades espirituais que ali chegavam. Foi a experiência que ele teve. Então, esse é o resumo do capítulo, irmão Gotuso. Eu queria pedir a vocês para ler. Queria pedir a vocês também, meus irmãos, que compartilhem esse vídeo. Peçam às pessoas para curtir a página da Rede Amigo Espírita, a Rede Amigo Espírita Internacional. Também a fanpage lá no Facebook da Rede Amigo Espírita. Compartilhem esse conteúdo, se você achou relevante, se acha que vale a pena, para que mais pessoas tenham acesso a ele. E, obviamente, todo mundo que dá o like, compartilha aqui no YouTube, ajuda o algoritmo, como eu sempre falo, lá do Google, a entender que esse vídeo é relevante. E com isso ele possa alcançar mais pessoas. Então, gente, a Terezinha está falando aqui que a gente vê isso em Memórias do Suicida. É bem verdade. Muita gente aqui trazendo considerações. A Ana Rita falando que as legiões do mal fazem incentivar o fanatismo no espiritismo, criar dogmatismo, temos que ter cuidado, é verdade. E aí, o nosso mundo é o reflexo do mundo espiritual. Gente, é exatamente isso. Então, por isso que nos cabe entender. Então, o que nós estamos tentando fazer com esse estudo? Criarmos olhos de ver. E olhos de ver, o que significa? Termos a capacidade de pegarmos uma obra como essa aqui e fazermos com que ela traga o nível de compreensão necessário para que mudemos o nosso comportamento por meio do estudo minucioso da compreensão que nós podemos desenvolver com mais atenção, melhorando o nosso olhar, tendo realmente um olhar com o coração. Entendendo que cada lição aqui que o André Luiz nos traz é um recurso, é um concurso, é um reforço para que possamos nos tornar criaturas melhores. Esse é o objetivo do nosso estudo. Então, pessoal, mais uma vez, compartilhem com seus amigos e na próxima semana nos veremos aqui às 8 horas novamente, tá? Não vai ter mais problema aqui do mute, que ficou mudo, a gente vai entrar pontualmente às 8 horas e vamos estudar os próximos capítulos dessa obra maravilhosa que é o Obreiros da Vida Eterna. Uma obra que, a meu ver, ainda não foi tão, digamos, teve o seu devido reconhecimento nessa coleção da vida no mundo espiritual, nessa série, porque ainda é utilizada para se estudar só os processos de desencarne que aqui estão. E como nós estamos vendo, tem muita coisa boa para a gente estudar. Então, Isabel,
Obrigado por estarem aqui. Que Jesus abençoe a todos vocês e continuem aqui na Rede Amigo Espírita, porque o conteúdo não para. Jesus abençoe a todos, pessoal.